Está no ar, Ronroncast número 54, nosso podcast sobre gatos. Eu sou o Leandro e estou aqui com a Fernanda Pontar de novidades. Tudo bem, Fê? Tudo bem, Lê, e você? Tudo jóia. Muitas novidades aí, né? Nossa, estamos com novidades demais até, né? Ô, Fê, como é que funciona esse negócio aí de época de gata grávida? É que, na verdade, assim, Lê, as gatas, elas tendem a entrar mais em períodos onde a gente tem uma maior incidência de luz, né? Então, agora que é primavera, vai vir o verão, é uma época onde a gente tem uma maior reprodução. Então, talvez seja por isso. Talvez seja só porque a gente está numa época de fartura no ronron. Não, mas tem uma época que sempre aparecem várias gatinhas. É o início da primavera? Provavelmente, Lê, é uma época... É que a gente tá com as estações do ano meio bagunçadas ultimamente, né? Mas, teoricamente, estamos numa época reprodutiva, mais fértil, né? Vamos colocar assim. Estamos com muitas grávidas, puérperas e lactantes, né, Fê? Nossa senhora, eu tô com umas 9 novidades lá, com uma mãe só, tá fazendo rodízio de leite, tá fácil. Mas a gente dá um jeito, né, Fê? Ah, sim, é a parte mais gostosa, né? Aquela boquinha suja de leite, aquele miadinho que acorda a gente à noite, né, Lê? Pois é. Ô, Fê, e a gente já tá falando do que a gente iria falar hoje? A gente vai falar gatos. E o que de gatos? Vamos falar sobre gatos na literatura, Lê. Vamos falar sobre histórias literárias felizes. Então é um episódio bom pra quem gosta de gatos ou pra quem gosta de livros, né? Exatamente. Pra quem gosta de um bom livro, vai ser um papo bem legal. E a gente separou aqui, pessoal, alguns livros, na verdade a Fernanda separou, né? Alguns livros que falam de gatos, né? E o primeiro deles... Peraí, Fê, antes de mais nada, vai ter papo com a veterinária? Vai, vamos bater papo com a veterinária, por que não? E do que você vai falar? Sobre gatos, não, tô brincando. Não é gato hoje? Hoje é só gatos. Vamos falar sobre manicures gatos. Uau, gatos chiques. A gente vai falar sobre as unhas dos gatos, ou cuidados com córnea dos gatos. Manicure é o nome fofo. Fofo e chique. Ô, Fê, dos livros, né? Os gatos sempre despertaram muitas curiosidades. Muita curiosidade nas pessoas, né? Então eles aparecem em alguns livros em papéis diferentes, né? Alguns gatos reais, outros personagens. O primeiro que foi destacado aqui, o Gato de Botas, que a gente já falou em algum podcast, né? Já porque o Gato de Botas é famoso, né, Lê? Quem não conhece o Gato de Botas? Seja o Gato de Botas original, né, do conto, ou o Gato de Botas do Shrek. Eu acho que pro pessoal de hoje é onde ele ficou bem famoso, né? Exatamente. Ele foi já relatado em inúmeros filmes, desenhos e afins, porque é um personagem realmente muito conhecido, né, Lê? Mas é um clássico da literatura, né, o Gato de Botas. Você já leu a história original, não? Não. Eu já vi o conto do Gato de Botas, mas o livro eu não li. Ah, sim, não. A história que eu digo é a fábula, né, o conto. Sim, do já Gato vi de sim, Botas. Fê. Já sim. Na verdade, ele foi escrito, né, pelo poeta francês Charles Perrault e conta a história de um gato malandro. É assim que pode defini-lo. Um gato esperto, né? Um gato gato. A história é um pouquinho pesada, né? Se você for ver o que o gato fazia, mas também é uma história, você tem que ver que está no final do século XVII, né? Então era outros entendimentos, né? Mas trata-se de uma família, um moleiro que faleceu e deixou herança, o moinho para os 2 filhos mais velhos e um gato pro mais novo. E o mais novo ficou chateado. Eu ia ficar feliz com essa herança. Eu também. E aí o cara tava todo chateado. Pô, eu fiquei com um gato, meus irmãos vão ganhar dinheiro, o que eu faço? E aí o gato começou a falar. E aí ele falou, deixa comigo que eu dou um jeito. E aí com muita malandragem ele começou a ajudar o dono dele, o tutor dele, a se dar bem. E a história, assim, é bem maluca. Bem astúcia do gato, né, Lê? Mas é um conto infantil, uma fábula aí, né? E acho muito válido. Mas esses contos infantis são um tanto quanto bizarros, né? Tem algumas histórias aí que não são politicamente corretas, né? O gato, ele começa a fingir que o tutor dele é um príncipe, né? Na verdade, ele não é. E pra ele conseguir um castelo, ele entra no castelo de um gigante que faz mágicas e ele convence o gigante a fazer mágica pra ele virar um leão e depois um rato. E ele come o rato e assume o castelo. Bizarro, né? Na
Na verdade, a gente sabe que fins não justificam os meios. Mas no final da história, o menino vira príncipe, né? Ganha o castelo e riquezas que ele tanto almejava. Graças ao gato de botas. Mas é interessante, né, Fê? Uma história assim, bem antiga, um conto antigo, perdurar por tanto tempo, né? E a gente tá falando aí de 1697. E lá já se falava da astúcia do gato. Interessante. Ô, Fê, um outro livro que fala de gatos, não da astúcia, mas uma certa psicodelia. Astúcia também, né? Que ele fala ele transmite algumas mensagens de sabedoria. É Alice no País das Maravilhas, um livro extremamente famoso. Famoso, tem várias versões cinematográficas dele, né? Desde a versão da Disney a outras versões. E o conto em si, eu acho que é um livro feito para crianças, mas que é muito adulto, né? Pelo menos a minha opinião. Porque é um livro extremamente filosófico, né? Bastante. E acho que o gato da Alice, que é o gato Ayrshire, que é um gato da raça British Short Hair, gato dos olhos amarelos, é um gato, é um personagem bem marcante. Como é que funciona a história da Alice no País das Maravilhas, né? Em 1862, Lewis Carroll estava viajando com o amigo Robinson Duckworth, que ele era vice-chanceler da Universidade de Oxford, e as 3 filhas dele. E assim, imagina um passeio de barco, aquela coisa que não acabava nunca. Aí ele contava algumas histórias pras meninas. E aí elas gostavam tanto que pediu para ele escrever. Coincidentemente, uma das meninas se chamava Alice, né? Por que será que chama Alice no País das Maravilhas? E foi assim que surgiu a história do livro. E esse livro aí, ele é tão filosófico, né? Ele tem um poder tão forte que ele foi inspiração pro Matrix. Você lembra da história do Matrix, Fê? É mesmo? Eu não sabia disso. Matrix assim, tem uma analogia forte, porque ele tá ali no mundo dele, aí ele recebe uma mensagem de que ele tem que seguir o coelho. Daí toca a porta e aparece uma menina com uma tatuagem de coelho no braço. Aí ele vai pro um outro mundo, ou pra realidade, né? Bom, vou dar spoiler do Matrix, nem do Alice. Mas a verdade é que tão Alice... novo, né? Super novo. Na verdade, eu não vou dar spoiler porque eu mal lembro, né? Mas eu sei que tem essa analogia serve, né? E o gato, aquele gato sempre risonho, com um sorriso diferente, um olhar bem diferente, mas que ele passa algumas mensagens. E uma das frases mais icônicas desse livro passa pelo gato. Quando a Alice pergunta para ele: aonde que leva essa rua? Aí o gato olha pra ela e fala: pra onde você quer ir? Ela: eu não sei. Daí tem a frase, né? Se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Mas é verdade, pra que ela queria saber pra onde a estrada leva se ela não sabia pra onde ela queria ir? É bem interessante, né? Uma frase pra vida, né, Lê? Você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Isso é interessante, que trata-se inicialmente de um livro pra crianças, né? Então você vê o poder que tinha esse livro. Talvez um livro não tão infantil assim, mas um gato bem marcante. E acho que todo mundo, se você falar que gato, é o gato da Alice, sabe que é, né? Qual que é o nome dele, Fê? É o gato da Alice? É o gato é o gato sem nome. Gato Ayrshire. Eu acho que ele não tem um nome, será? É o gato da Alice. É o gato da Alice. E a primeira versão escrita dessa história chamava As Aventuras de Alice Debaixo da Terra. Bem sem graça, né? As Aventuras de Alice Debaixo da Terra. Sei lá, se fosse hoje você ia pensar, será que é no metrô, né? Meio estranho. E aí, isso foi antes, né? Alice, e depois teve algumas continuações, como Alice Através do Espelho, né? E O que Alice Encontrou por Lá. Olha. Interessante. Eu dei uma pesquisada aqui, Lê. O nome dele realmente é o gato Ayrshire. Nome específico. Às vezes é o nome dele, né? Ficou como o gato de Ayrshire. Ou o gato da Alice. Ô, Fê, só por curiosidade, estava pesquisando, né? Eu nas minhas pesquisas, e vi que existe uma síndrome chamada Alice no País das Maravilhas. É mesmo? A pessoa não sabe pra onde ir. Fê, aí eu não sei o que eu tô falando, mas talvez você saiba. É também chamada de micropsia. Micropsia? Tem quando tem um efeito de epilepsia ou enxaquecas. E muitos defendem que o autor, Lewis Carroll, sofria disso. E aí a pessoa tem umas alucinações, será? Tem alguma coisa ligada à epilepsia. Sei lá, se você vê alguém correndo atrás de um coelho, segurando um relógio, talvez essa seja. É uma alteração visual, que a percepção visual fica alterada, e objetos parecem diferentes nas realidades. Acabei de dar uma pesquisada. Então talvez seja isso, tudo fica muito grande ou muito pequeno. Uau! E a Alice realmente entra no mundo lá, ela fica gigante, né? Então talvez seja isso. Quando ela entra na casa do coelho, né? Interessante, não sabia.
Ô Fê, e o livro da Bia Vilela, Era Uma Vez Gato Xadrez? Amo, adoro. Fê, então conte para nós. Era uma vez um gato xadrez, né? Uma frase clássica. Na verdade é um livro infantil mas que mostra, assim, gatos de várias cores, né? Vários tipos de gatos. E aí tem o gato xadrez, né? Que é um gato bem diferente. E ele é contado em poemas, então ele é bem legal, né? Pra criança. Por falar em crianças, aqui o Joaquim deu uma chorada aqui, não sei se alguém pegou, mas... Você quer? Tá foi bem no Era Uma Vez um Gato Xadrez. Ô Fê, continuando, você destaca mais alguma coisa dessa Era Uma Vez um Gato Xadrez? É um livrinho infantil desses, bem simples, mas é bem gostoso. Só de gatos, né? Só de gato, tem os poemas, é bem legal. O Joaquim tem um livro muito legal, esse livro me lembrou, também é bem curtinho, assim, mais com figuras, né? Que é Gata Branca, Gato Preto. É verdade. É bem legal, porque a gata branca só anda de dia ou só anda à noite, ela gosta da lua. O outro só anda à noite e só anda de dia e gosta do sol. E eles nunca se encontraram porque um só anda à noite e o outro só anda de dia. Até que eles se encontram. É interessante. É muito bonitinho. Eu lembro desse livrinho. Eu lembro que a Mari me mostrou. É, bem legal. Eu já li algumas vezes pro Joaquim, mas não lembro precisamente da história. Ô Fê, um outro livro, eu acho que atualmente é um dos mais clássicos de gato, né? Conhecidos. Um gato de rua chamado Bob. Nossa, sou fã do Bob. Então conte a história pro pessoal. A gente já contou uma vez, mas... eu pedi pra você contar, conte novamente. Na verdade, assim, é um livro que vale a pena todo mundo ler. Eu acho que é um livro que quebra um pouco o paradigma que a gente vê muito, tanto na literatura quanto nos filmes e nos desenhos, é o cachorro como ajudante do homem, né? Então, o cachorro, a Lassie, o Rin-Tin-Tin, os cachorros estão sempre ali em alta como salvando vidas. E o gato foi visto, né, como a gente falou aqui, como um malandro, um animal esguio. E esse livro, ele meio que desmistifica isso, porque o Bob é um gato que existiu, né? Infelizmente ele faleceu, a gente tá fazendo 2 anos agora. Ele era um gato rua de exatamente Londres. Dia 15/6 de 2020, quando ele tinha 14 anos. E o Bob, ele foi encontrado machucado, também morador de rua, Londres. Na verdade, não é morador de rua, porque lá ele essas moradias mais simples que o governo financia, né? Mas ele era um músico de rua, não era morador de rua, ele era um músico de rua. E o Bob começou a seguir ele ia tocar na rua e o Bob entrava dentro do case do violão dele e ficava lá sentadinho enquanto ele tocava. E aí, graças ao Bob, ele foi mudando a vida dele, ele foi ganhando mais dinheiro, ele dando outro trabalho, ele tinha que alimentar o gato. E ele era viciado também, né, Fê? Ele tinha problema com drogas. Ele era um ex-viciado e ele decidiu ficar limpo 100% por causa do Bob. Falava, eu do Bob e eu não posso me perder. Então ele buscou ajuda pra se... como é que fala? Pra poder cuidar do gato. Foi incrível. Ele deixava de comprar comida pra ele, pra comprar gato. E tem vídeos no YouTube, tem documentários que foram feitos com a história dos dois e tem o filme também, quem não gosta de ler, mas eu recomendo que leia o livro do Bob. E o mais interessante é que gato é um animal desconfiado, medroso, não gosta de multidões. Imagina ele tocando e o Bob sentado ali com aquele sorrisinho no rosto, todo imponente, usando um cachecol. Demais, né? Cachecol, diz que as pessoas tricotavam, levavam pra ele cachecol, gato dava de coleira, né, que já não é uma coisa comum o gato andar de coleira na rua, e andava no ombro dele, ia aqui no ombro dele, deitava, tava com o gato no ombro, pleno. Um verdadeiro amigo, né? Cara, é uma história vale a pena, vale muito a pena. Ô Fê, e eu não sabia, aconteceu algo parecido com um dos gateiros mais famosos que existem. Pra você, quem que é o gateiro mais famoso que tem? Nossa, não sei, mundialmente? Mundialmente, porque... mundialmente, porque aqui no Brasil eu não sei. O Jackson Gala, talvez? Não sei. Exatamente. E eu não sabia da história dele, né? Ele passou por algo parecido com um gato também. Era um gato que tinha um comportamento, assim, absurdamente... como é que eu posso dizer? Era um gato que não era muito dado, né? E apareceu na vida do Jackson Galaxy, o que eu também não sabia, né? Ele tava passando por problemas, ele tinha problemas com drogas também, e tinha uma banda de rock. Então ele tava por ali e tal, e ele tava trabalhando meio período num abrigo. E nesse abrigo deixaram um gato lá, o gato chamado Benny, depois ficou chamado Benny. E ele tava todo arrebentado. Ele chegou numa caixinha de papelão, atropelado, e ele
ele resolveu cuidar desse gato, né? E esse gato virou um desafio para ele. Virou um desafio a tal ponto que depois ele começou a estudar comportamento de gatos. Foi aí que começou a paixão, não digo a paixão dele, mas ele já gostava de animais, mas aí que começou a carreira dele dessa parte de comportamento de gatos. Porque, para quem não conhece o Jackson Galaxy, ele é famoso por aquele programa, qual que é o nome? Meu Gato Endiabrado, né? Meu Gato Endiabrado. É o Cat Daddy. Ele se diz o papai dos gatos, né? E é o nome do livro, né? Tem alguns livros dele, eu acho que o último é o The Cat Daddy, né? Que ele conta justamente a relação dele, da história problemática que ele teve na vida dele, que eu não sabia, né? Ele teve problema com drogas e com obesidade, ele com vício em comida, ele chegou a pesar 200 quilos. Caramba! E aí ele conta a história de como esse gato transformou a vida dele. E consequentemente, depois, ele começou a transformar a vida de vários e vários gatos, porque ele é especialista em comportamento felino, né? Caramba! E ele relata isso nesse livro. Eu não sabia, mas adoro ele. Quem nunca assistiu, assista, porque realmente ajuda a entender um pouco melhor aí comportamento felino, ainda mais dos gatos ferais, né, Lê? Não é fácil, né, Fê? Não é fácil. Mas ele faz parecer fácil. Você assiste um programa dele, ele pega uns gatos diabrados, literalmente, que eu falo, meu Deus do céu. Vontade de pedir pra ele vir dar uma passadinha no ronron, né, Lê? Ia ser legal, né? Eu queria que ele conhecesse o Cebola. Bom. É verdade. A cocada, bombom. Você tem duas aí também. Nossa, imagina. Não, a cocada e a bombom seriam um desafio. Será, Fê? Eu queria saber se passasse um mêsinho com eles, se elas iam mudar o comportamento. Aí ele ia mandar falar pra gente, é nosso, não é dela. Aí é fácil, né? Ô, Fê, outro gatinho também, né, que tem um livro que mudou a vida de uma pessoa, foi o Billy, né? Tem um livro chamado Fraser and Billy, que é a história de um gatinho que mudou a vida de um menino que tinha autismo. É uma história interessante, narrada pela mãe do Fraser, a Louise Booth. Também bem interessante, isso mostra como o gato tem esse lado. Muito, e na verdade a gente sempre vê essas conexões que os autistas têm com alguns animais, né? Hoje a gente tem a terapia, mesmo as terapias assistidas por animais, e o gato é um animal menos usado. Aí já teve uma entrevista, né, que a gente falou um pouquinho sobre isso, e esse livro é muito interessante, principalmente para quem já conviveu com alguma criança autista, tem um pouco de interesse nessa área, porque realmente é algo bem bonito, assim, a história dos dois. E parece que foi uma conexão muito forte ao primeiro encontro, né? O que não é fácil uma gata, né? Exatamente. Eu achei que se você fosse falar o que não é fácil com um gato, mas... mas o relato da mãe fala justamente isso. Que ele demonstrou um interesse muito grande pelo gato e ele não costumava demonstrar interesse pelas coisas. Legal. E mudou realmente a vida dele, né? Então, quem tiver aí um interesse e quiser dar uma lida, realmente é um livro incrível. Principalmente na parte de relacionamento. Exato. Fê, outro livro, história infantil, e que você destacou aqui, que é bem interessante, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. Eu não sei se no roteiro você tá perdido, aí eu pulei só pra colocar os gatos que mudaram a vida das pessoas em sequência. Não, sim, é um livro infantil, né, do Jorge Amado, e bem interessante, fala de um gato, não era gato bonzinho. Pelo contrário, né, ele era o terror do parque, ele ia passear, né? Todo mundo fugia dele, até que ele criou amizade com uma andorinha. Olha, coisa incomum, né, não esperada. E o mais interessante desse livro é que ele foi escrito em 1948 pelo Jorge Amado, ele deu de presente pro filho dele que tinha 1 ano, e esse filho ficou desaparecido por alguns anos, até que encontraram. Não era um livro publicável, né, era simplesmente uma história pro filho dele. E aí, óbvio que publicaram, né? Legal, eu não sei. Então, e assim, é um livro que tem uma mensagem muito interessante, né, Fê? A mensagem é que você precisa aprender muito com as diferenças para conseguir ter harmonia, né, e entender as diferenças que você tem com outras pessoas. E é um livro de gato para andorinha, mas pode servir para qualquer coisa, porque assim, como é que um gato ia se apaixonar por uma andorinha? Sim, e acho que no mundo que a gente vive hoje, onde tem tanto preconceito com as diversidades, é um livro que vale a pena a gente ressaltar, principalmente para quem tem criança, né, que valores que o livro passa sejam bem interessantes a gente
gente divulgar isso. Normalmente esses livros passam uma mensagem, né? Esses contos de fadas, eles passam uma mensagem interessante. E normalmente quando você lê ou vê a historinha quando você é pequeno, você absorve uma mensagem. E depois você fica mais velho, você lê, é outro, né, Fê? Isso aconteceu comigo com o Pequeno Príncipe. Eu li Pequeno Príncipe quando era bem pequeno e li depois de velho. É assim, é outra história. Ou seja, é um livro muito bem escrito. Parece um livro completamente diferente, né? Você vê que não é um livro infantil. Pode ser, mas não é somente um livro infantil, né? Tá, então vale aí a leitura, galera. Vai criança, ou mesmo quem não tiver criança, lê O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. É isso aí. Fê, esse livro aqui é polêmico, que você separou aqui. Eu não conhecia Casper, o gato viajante. Olha, eu achei interessantíssimo. Não, é interessantíssimo. Eu não li o livro, mas tá na minha lista, porque eu comecei a pesquisar algumas histórias e achei interessantíssimo. É uma história real, né? É uma história real escrita pela Susan Finden. E ela conta a história do seu gato, a irresponsável Susan, que conta a história do seu gato Casper. É um gato que conquistou todo mundo porque ele andava de ônibus. Ele ia lá, ele pegava a fila do ônibus, entrava no ônibus todo dia pra andar, rodava 18 quilômetros e voltava. Isso na cidade de Plymouth, em Devon. Será que ele era um Devon Rex? Era só pra não perder a piada, Fih, porque pelo desenho ele não tem nada a ver com Devon Rex. Não parece. Para quem não sabe, Devon Rex é uma raça de gatos originária de Devon. Mas imagina a dona ia lá, procurava o gato, ele deve estar no tal, né? O gato tava 18 quilômetros andando de ônibus sozinho. E todo mundo que pegava aquela linha de ônibus sabia que o gato estaria lá, né? Então, assim, era uma atração a mais, né? O gato está ali. Então, ele virou um livro. Ele virou um mascote. Aí você imagina assim, né? Eu adorei o detalhe da a irresponsável. Então a gente fala assim, não deixe seu gato dar as voltinhas, não deixe seu gato andar na rua. E agora a gente já sabe que não só andam na rua, como andam de ônibus, né? Então os gatos estão evoluindo de um nível. E assim, é bonitinho, tal, ele alegrava a ida do pessoal à volta ao trabalho. Só que assim, qual foi o fim do Casper? Infelizmente foi o fim da grande maioria dos gatos que andam por aí. Ele morreu atropelado em 2010, né? Então, você vê que gato solto não pode, né, Fê? Não tem mesmo dando um livro, história pra um livro, né? Fala, vou soltar meu gato na rua, quero ver se ele anda de ônibus, que eu escrevo um livro. Não, ele vai ter um final trágico, então não recomendamos. Mas eu vou ler o livro, porque eu achei interessante. Deve ser interessante, porém irresponsável. Ô Fê, 100 gatos que mudaram a civilização. Você vai falar do 100? Vou começar. O primeiro, tô brincando. Número, pessoal, no quarto, o pessoal já desligou. Podcast de 8 horas, praticamente para o Oeste Caboclo. Ele foi escrito por Sam Stall, que ele também escreveu um outro livro, Gato, Manual do Proprietário. E confesso que eu não conhecia, né? Nunca nem tinha ouvido falar. Mas ele conta a história de 100 bichos que, de alguma forma, fizeram a diferença na sociedade. E a gente já falou de alguns deles nas nossas histórias sobre gatos, né, Lê? Ou gatos na guerra, ou gatos fascinantes, gatos famosos, gatos enfermeiros. Tem vários gatos que a gente já comentou aqui, não em ordem e não juntos, né? Mas tem algumas histórias interessantes aqui, como eu nem sabia que Isaac Newton tinha um gato, né? E aí, Isaac Newton, ele tinha um gato, como todo mundo que tem gato sabe, gato não sabe se entra ou sai. Aí ele tava ali nos seus estudos, o gato queria entrar, queria sair, queria entrar, queria sair. O que Isaac Newton fez? Fez uma portinhola pro gato entrar e sair. Olha, ele era esperto, né? Ele era inventor, fez uma portinhola, o gato conseguia entrar e sair sem encher o saco dele. Não dá mais dor de cabeça. Foi uma invenção um pouco egoísta, né? E tem uma história nesse livro, Fê, e eu fiquei intrigado. E resolvi ir a fundo, né? Porque aqui a gente não aceita histórias superficiais. Tem um gato e eles falam do gato que acabou com uma espécie de pássaro. Falei, meu Deus, que horrível, né? Na verdade, assim, é quase totalmente verídica essa história, né? Ele foi atribuído a um único gato na ilha. É um único gato? A um único gato, Fê. O único gato, né? O nome dele era Tibbles. Ele era um gato de um faroleiro. Aí ele se mudou para uma ilha. E nessa ilha,
Brasília, não sei se só lá tinha essa espécie ou as últimas espécies da cotovia da Elis Tiffen, é o nome do pássaro. Era um pássaro que não voava. Desculpa, era uma ave que não voava. Eu acho que todo pássaro voa. Mas era uma ave que não voava. É igual um passarinho, só que não voa. Ou seja, um gato consegue uma ave que voa, né? Um pássaro. Imagina uma ave que não voa. Cotovia. E aí esse gato foi dando presentes pro faroleiro, né? O seu tutor foi dando... tava meio solitário ali, o cara ficava cuidando do farol. O que ele fazia? Saia pra caçar. Não, ô Fê, mas aí o que aconteceu? Ele levou um cadáver dessa espécie, aí ela foi catalogada como uma nova espécie. Então, o Tibbles, ele foi responsável por descobrir essa nova espécie. Só que aí não acharam mais nenhuma, descobriram que também era a última da espécie. Oh, meu Deus. Mas é triste, né, Fê, essa história? Mas ele falou assim, nossa, olha que bicho diferente, deixa eu levar, mano, que é importante, mas ele não sabia que só existia aquele animal. E se só realmente existia aquele animal, ele nunca poderia procriar. Então, ele só acelerou a extinção dessa espécie. É exatamente o responsável. E assim, eu não sei como conseguiu sobreviver por tanto tempo um pássaro pequeno, uma ave pequena que não sabe voar. Sei lá, se é tipo uma avestruz que não sabe voar, mas não é qualquer um. Gato não vai pegar uma avestruz, mas... Exatamente. Bom, não é uma história legal, mas é interessante. Então, tudo isso está no livro dos 100 Gatos que Mudaram a Civilização. Tem esses 2 e mais 98. Vale a pena ler. Gato que ligou pra polícia até, né, ler. Ô Fê, imagina uma coisa interessante, se o Dalai Lama entrasse em contato por nossa página do Instagram e quisesse adotar um gatinho. Eu acho que seria bem legal, hein, Lê? Imagina, seu Dalai Lama, tudo bem? Como é que é a sua casa? Como que se conversa? Aí você imagina? Aí ele fala, não, natureza. Aí você fala, então não podemos doar pra você, Dalai Lama. É na montanha, assim, não tem muitos predadores e tal. Então, é a história do livro da gata do Dalai Lama. O nome do livro é esse, né? A gata do Dalai Lama, nome do livro e a história, né? Conta a história da gata GSS, que foi adotada pelo maior líder espiritual tibetano conhecido no planeta. Acho que né, Fê? Eu acho que pelo menos até agora. E ele quem resgatou ela, né? Foi resgatado por ele, Fê? Ele meio que salvou ela da morte. Imagina a honra, né? Nós estamos aqui, meros humanos mortais, resgatados, e aí de repente ela vê o Dalai Lama. Ela já deve pensar, meu Deus, sou superior. Será que ela foi salva da morte pelo Dalai Lama? Ou porque se conhece gato, talvez ela tenha simulado isso daí e planejou o próprio resgate de forma qualificada. Pegou lá o ônibus, que nem o Casper, foi até onde tá o Dalai Lama, nem sei se deve ter ônibus, mas pode ser. Não, eu acho que ela foi de iaque, tem nem como chegar lá lá no Dalai Lama, nem sei como é que o gato foi para lá. Mas é um livro que eu ainda não li, mas que vale também a leitura, achei interessante. Dalai Lama ter um gato, falando aí de um líder espiritual, e já falamos aqui outro episódio, né, Lê? E o poder espiritual dos gatos na nossa vida na Terra, então vale a leitura. É isso aí, Fê, quem tiver alguma dica de livro interessante pro pessoal aí, pode enviar pra gente, né? Tem muita coisa que fala de gato, mas eu achei interessante aqui que tem muitos que falam os contos, né? Contam sobre o gato mais malandro, tal, né? No caso da Alice, no caso do Gato de Botas. E você vê que os livros reais de gatos é bem diferente, né? Eles mostram o gato como um elemento transformador na vida das pessoas. Exatamente. Então, acho que vale a leitura para todos os gostos aí, né, Lê? Ô Fê, será que tem livro de autoajuda de gato para fazer as unhas? Vamos no Papo com a Veterinária? Começa agora o Papo com a Veterinária, com a doutora Fernanda Trigo. Olha, livro eu acho que ainda não tem, mas vale aqui algumas vezes, né? Então, o que eu queria conversar hoje? Sobre o gato deve ou não deve cortar as unhas, né? Quem tem gato sabe... Mas o próprio gato cortar as unhas ou alguém cortar para os gatos? Não, nós devemos, então vou me corrigir, é verdade. Nós devemos ou não devemos cortar a unha do gato? Agora uma pergunta séria. O tutor pode cortar a unha do gato ou leva para algum lugar? Não, eu tô atropelando, né, Fê? Vamos lá. Primeira pergunta
deve ou não deve ser cortado? Então, a gente sabe que as unhas, elas realmente incomodam, não só no quesito da brincadeira. O gato brinca muito com a patinha, então acaba arranhando. Às vezes é uma com a pele mais fina, pega um vasinho. Quem nunca, né, fez o Walking Dead aí com o gato? Fernando, nosso colaborador, que né, Lê? Alguns resgates aí, sai um pouco ensanguentado, e quando você vai ver só um arranhão, uma veia, né, tipo, na jugular, brincando. Mas acaba tendo alguns acidentes. A horta femoral, né? Tudo tranquilo. Eu mesma, sem querer, uma vez meu gato fez um furo no meu pé. Eu pegar ele meio que se esperneou. Ele furou um vasinho. Eu tava de sapato branco, joguei fora. Foi ensanguentado. Deu Walking Dead. Kill Bill, né? Assim, Kill Bill, exatamente. O gatinho do Tarantino. Mas enfim, então a gente sabe que as unhas incomodam, mas elas existem por um motivo, né? A gente sabe que as garras dos gatos, ela tem uma finalidade, mas que é uma finalidade mais pro gato da natureza, gato selvagem, né? Então, pra escalar os lugares altos, defender de brigas, capturar as presas. Então, elas têm um intuito. Gato que dorme no seu sofá inteiro, ele não precisa ter a unha afiada. Mas é pelo contrário, já aconteceu isso com você? Você tá distraído ali, ou vendo TV, ou fazendo outra coisa, você tá com o gato no colo. Aí o gato começa a escorregar, você não percebe, ele também não. Mas na hora que ele vai cair, ele finca a unha na sua perna pra não cair. Não, e o amassapãozinho? É aquela, sobe em você e fala, te amo, e começa a enfiar aquelas garras. Não, cebola não dá. Às vezes ele começa a fincar assim, no meio da carne, não dá. Exatamente, e é fundo. Então, assim, é importante sim a gente cortar as unhas do gato, mas elas têm feita da maneira correta. E aí você me perguntou, pode? O dono pode? Pode, que ele saiba como fazer. E o primeiro ponto pra gente cortar a unha da maneira correta é não estressar o gato na hora de fazer isso, né? A gente já falou inúmeras vezes o motivo pelo qual o estresse do gato pode levar a vários problemas de saúde. Então, como é que faz isso, Fê? Como é que você disfarça? Na verdade, assim, não é uma coisa que dói, não é uma coisa que incomoda, então você entra num consenso com o seu gato. Eu geralmente seguro as minhas gatas de costas pra mim. O meu marido, quando tá me ajudando, faz um carinho, senão eu dou um pequinho, corto ali as unhas e acabou o problema. Se você não consegue fazer isso em casa, não força. Leva no veterinário pra fazer isso. Ou corta uma por dia, em uma semaninha, em 2 semanas, né? Quantos dedos do gato tem, Fê? 10, mas não vai adiantar, Lê, porque ele vai afiar em 1 semana. Quando você terminar, ele já falou que você vai cortar diariamente uma unha do gato. Mas aí vira um processo contínuo, só vai ter uma unha comprida. A outra vai estar quase comprida. Mas achei uma dorinha específica minha. Eles têm um vaso também na unha, tem que tomar cuidado, cortar só a pontinha e não proibir o seu gato afiar as unhas. Já falou aqui também anteriormente que o afiar de unhas, um arranhador, né, ou seja, de repente numa poltrona aí que você liberou o gato, ele é importante para a saúde do gato. Então sim, a gente deve cortar as unhas do nosso gato, mas da maneira correta, tá? E aí sempre buscar um veterinário para te orientar direito como fazer, e lembrando de também sempre deixar disponível um arranhador, porque às vezes o pessoal fala, ele faz sua unha fina, eu vou tirar tudo quanto é arranhador. Ele vai achar um lugar, e geralmente vai ser um lugar que você não vai aceitar. Então, cortina, sofá, sua perna, qualquer lugar. Então deixa o arranhador disponível e faz esse trimming das unhas aí com uma periodicidade que você não vai ter problema. E tem que tomar cuidado, né? Não é querer cortar na base também que machuca, né? Cortar a pontinha. Não, tem um vasinho, cuidado. Exatamente, é só a pontinha. Geralmente os gatos não têm unha preta, então você enxerga o vaso, que é a parelha, você vai cortar só a pontinha, vai apertar ali o coxinho, o gordinho, as unhas vão sair pra fora, porque elas ficam recolhidas, né? Então elas saem pra fora, você corta as pontinhas, faz um carinho, dá um petisquinho, acabou o problema. Legal, boas dicas pra quem quiser ter um gato com as unhas em dia. É isso aí então, Fê? É isso aí, Leia. Já vou atualizar aqui minha lista de leitura. Bem legal essas histórias. O primeiro que eu vou ler não vai nem ser o do gato do Oni, vai ser o do Dalai Lama, porque eu fiquei bem curiosa. Deve ser bem interessante. Bem interessante. Fê, então é isso aí. Valeu. Quem quiser entrar em contato com a gente, entrar em contato no RonRonCast ou no Instagram e no Facebook pelo Projeto RonRon, com N de Nel e M de Maravilha. Lembrando que nosso podcast é uma produção da Leopoldo Electrical Group. Valeu, Fê. Valeu, Lima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Miau!